como de praxe a gente costuma fazer, só para a gente relembrar e não perder muito o que a gente falou na semana passada, né? Semana passada, então, nós tratamos do Laboratório do Mundo Invisível, né? É o tema 4 da apostila. Cássia, boa noite, menina. Então, na semana passada a gente falou do Laboratório do Mundo Invisível. Vou fazer um resumão básico em 2 minutos, né, sobre ele. E eu rememorei muito, né, uma pergunta que fizeram para Joana d'Arc, né, muito bacana. Joana d'Arc lá no século XV, né, uma grande médium que era. E certa vez a Joana d'Arc, né, que tinha um apelido de Lapucelle, né, a Virgem. E certa vez o bispo, quando ela foi entregue para a Inquisição, o bispo Pedro Cauchon, né, eu não sei se é assim que pronuncia, mas o bispo Pedro Cauchon virou para ela e falou assim: mas esses santos, eles te aparecem como? Eles aparecem nus? Né? Uma pergunta que o inquisidor fez para Joana d'Arc, né, lá no século XV. Como que esses santos lhe aparecem nus? E ela responde assim para ele: por acaso você não acha que Deus teria forma e como, né, para poder os vestir? Né? Olha que resposta bacana da Joana d'Arc. Por quê? Porque os espíritos aparecem vestidos, né? E quando os espíritos aparecem vestidos, né, aquele formatozinho, aquela nuvenzinha, né, com 2 olhinhos aqui, aquilo ficou muito para trás no imaginário, né? Que a gente já viu que vem dessa questão do ectoplasma. Mas os espíritos, eles aparecem vestidos, né? Os espíritos, eles têm roupa. E aí a gente pensa assim, mas pera lá, será que tem um guarda-roupa no mundo espiritual? Será que, como que eles aparecem, né, dessa forma? E aí a gente foi entender que a matéria-prima que está nos fluidos é isso que dá a substância para que os espíritos criem, né, um vestuário, um medicamento, né, uma substância. Então eles podem criar essas roupas, né, e tudo aquilo que eles vão precisar, por exemplo, para dar uma comunicação. Né? Às vezes o espírito, ele chega e ele exala um cheiro de rosa, né, de flores no ambiente, ou outros cheiros também, vai depender sempre do teor moral desse espírito. E ele manipula a substância, né? Ele manipula a substância, foi isso que a gente falou de uma forma geral na semana passada. O mais grave é que, além de criar a substância, quando ele faz uma conformação dessa matéria que é mais elementar do que a nossa, ele pode dar propriedade para ela. Então, vocês lembram que a gente falou isso, né? Lembram do exemplo do homem da tabaqueira, porque tem um homem que aparece no mundo espiritual e ele tá com uma tabaqueira, tem um rapé, e o Kardec pergunta que se a pessoa cheirasse aquele rapé, se ela espirraria. Ele respondeu que sim. Por quê? Porque além de criar a forma do objeto, ele pode dar propriedade para ele. Daí nós falamos que se ele pode criar para o bem, ele pode criar para o mal, mas aí depende desse mal, né? Depende se vai ter um benefício geral para aquelas pessoas envolvidas e depende da permissão que ele recebe. Essa permissão, nós também vimos que cada vez mais que ele tem uma autoridade moral, mais permissão ele tem para manipular essas substâncias. Autoridade moral aliada a conhecimento. Por quê? Porque não é só a vontade de fazer as coisas, de criar as coisas, que vai fazer com que o espírito possa poder manipular uma substância. Né? Não basta vontade para ele manipular isso. A roupagem até a forma física, viu, Eros? Ele pode, na verdade, manipular tudo que ele quiser. Né? Vai depender da intenção e do objetivo que ele vai ter ao manipular aquilo. Mas a forma que ele apresenta vai depender para quem ele quer se apresentar. Boa noite, Lenir. Tudo bem, né? Vai depender de quem. Então, por exemplo, ele pode alterar a sua forma de manifestar, né? Então, o exemplo clássico, que é o exemplo que a gente mais ouve, é do Emmanuel mesmo, né? A gente fica nesses exemplos que é os que a maioria conhece. O Emmanuel, ele gostava de aparecer como Públio Lentulus, né? Então ele manipulava o perispírito e ele gostava de aparecer como Públio Lentulus, que era o que para ele deixava mais denotado a encarnação que ele teve, onde ele foi mais orgulhoso e vaidoso. Era meio que um exercício para que ele não esquecer de onde ele veio, né? Agora, vamos supor que ele ia aparecer para um espírito que estava com ele na mesma existência quando ele foi Manuel da Nóbrega, por exemplo. Como que ele ia aparecer? Ele ia aparecer como se ele fosse o Manuel da Nóbrega. Ele ia manipular o perispírito, certo? Então, por isso que às vezes um espírito pode enganar numa reunião mediúnica. Se a equipe não tiver coesa, se a equipe não tiver
pessoas críticas, pessoas que analisam, pessoas que estão olhando não só o conteúdo da mensagem, mas também a forma que a mensagem vem, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Leva gato por lebre, né? Por quê? Porque o espírito pode manipular o perispírito e até para um espírito que tem clara evidência, ele pode enxergar daquela forma que o espírito quis aparecer. Por isso, e eu tô só relembrando, mas também já falamos sobre isso, por isso que o Emmanuel virava para o Chico e falava assim: Chico, quando eu te falar alguma coisa que vai contra o ensinamento de Jesus, me largue e fique com Jesus. Isso é uma recomendação de um espírito, né, elevado, que é bacaníssima, né? É um espetáculo esse tipo de recomendação. Então, olha o que o Emmanuel falava para o Chico: quando eu te falar alguma coisa que vai contra Jesus, me largue e fique com Jesus. Por quê? Porque ele sabia muito bem que um espírito poderia manipular o perispírito e aparecer com uma roupagem externa, como se fosse o Emmanuel, no caso, Públio Lentulus, que era como ele gostava de aparecer. Só que aí ele vai se trair por alguma forma. Ele vai se trair principalmente na linguagem. Por isso que o Kardec pega pesado nessa questão da linguagem. Qual que é o principal fator para eu diferenciar o grau de evolução de um espírito? Linguagem. Não só o conteúdo, lógico, o conteúdo que ele traz na mensagem, mas principalmente a linguagem que ele traz, a forma que ele fala. Se ele critica alguém especificamente, se ele age com falta de caridade com alguém na forma que ele vai instruir, né? Tudo isso a gente tem que ter atenção. É por isso que é recomendado que as comunicações na casa espírita sejam gravadas. É recomendado, tá? Que sejam gravadas. Por quê? Porque depois, se a gente come barriga ali na hora da reunião, você pode ouvir de novo aquela mensagem, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ter uma crítica maior sobre ela. Beleza? Então não basta, às vezes, a vontade que o espírito vai querer manipular essa substância. Ele tem que ter conhecimento intelectual e essa autorização, essa permissão, que aí tem a ver com a autoridade moral, né? Porque tem uma parte que eu vou ler o último paragrafinho do conteúdo passado, só para a gente ficar bem claro isso. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas. Isso, a vontade, ela faz esse papel de alavanca para seguir naquela direção. Mas se o sujeito não saber o que fazer com aquela vontade, ele não faz. Então ele tem que saber também o que ele vai manipular. Citei o exemplo do pão de queijo, né? Lembra do pão de queijo? Vou falar de comida, né? Tá na hora da janta aí. Então, por exemplo, eu não sei fazer pão de queijo. Então, adianta eu ter a matéria-prima para fazer o pão de queijo? Adianta eu ter polvilho, leite, água, óleo, queijo? Vai adiantar ter que um monte de matéria-prima ali, né? Para eu poder fazer, se eu não sei? Não adianta. É a mesma coisa. As substâncias estão todas à disposição do espírito, né? A questão é que hoje aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade para ter acesso a isso. Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver meios de conquistar, né, o queijo, o polvilho, eu não tenho nem a matéria-prima. A questão é que o espírito sempre está à disposição dele, essa matéria-prima. Sempre, independente de onde que ele esteja, vai estar à disposição dele. A questão é ele saber manipular isso, beleza? Então isso é só uma rememoração do que a gente viu na semana passada. E hoje, como eu disse, a gente vai tentar fazer 2 temas, né? Oi, Carol, boa noite. A gente vai tentar fazer 2 temas, que é as reuniões sérias, a natureza característica e a influência moral do médium, né? Que um está interligado no outro, e depois também a gente vai detalhando cada vez isso. Cada vez mais, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, gente: mediunidade tem em todo lugar. Médium tem em todo lugar. Sou ateu? Posso ser médium? Lógico. Cético? Pode ter cético médium? Lógico. Católico médium? Também. Protestante médium? Pode. Né? Espírita? Até espírita médium, né? A gente tem. É a brincadeira. Mas médium é uma condição humana. Então, é humano, pode ter a mediunidade, né? Isso a gente já sabe. Beleza.
A questão é, o espiritismo, ele só largou na frente nessa caminhada de tentar compreender como que se dá uma comunicação mediúnica. Só. O espiritismo não tem que trazer para si o pioneirismo de ter descoberto a mediunidade, isso, aquilo. Isso não existe, tanto que o Kardec deixa isso muito claro. Né? O espiritismo ele só largou na frente na tentativa de compreender melhor como que se dá essa comunicação. Por quê? Porque a gente sabe que aquele que é médium e que vai trazer uma comunicação, existem condições que facilitam com que a comunicação seja dada, existem condições que dificultam, existem condições que impedem, existem vários condicionantes, né, e facilitadores, aqui facilitadores e dificultadores, né, para que uma comunicação mediúnica se dê, para que ela aconteça, né? E nessa caminhada, então, de entender esses pontos facilitadores e esses pontos que dificultam para que uma manifestação mediúnica se dê, aí sim o espiritismo largou na frente na tentativa de compreender isso. Só isso. Né? Só isso. Então, quando o Kardec traz para a gente um livro dos médiuns, ele está trazendo um manual de como que se dá um mecanismo de uma comunicação mediúnica. Ponto. E ele ensina para a gente. Você tem que fazer isso para que a comunicação seja mais fidedigna. Você tem que tentar agir dessa forma para que a comunicação passe por você da forma mais translúcida possível. Né? Então, o espiritismo ele só larga na frente. A gente pensa assim, mas vai chegar uma hora que o catolicismo vai dar o braço a torcer e vai falar que aceita plenamente o espiritismo. Gente, sonho nosso, né? Não vai ser assim que a coisa vai acontecer. Não vai ser assim que a coisa vai acontecer. Né? O Leon Denis, ele fala muito bem isso pra gente, né? Que as religiões, o futuro das religiões não é o espiritismo, mas o espiritismo será o futuro das religiões. Né? Olha o que o Leon Denis fala. Né? O futuro das religiões será o espiritismo. Né? O espiritismo será o futuro das religiões, no sentido dos conhecimentos que o espiritismo traz. Né? Então, o futuro das religiões não será o espiritismo, mas o espiritismo será o futuro das religiões. Ou seja, ele está dizendo que os conhecimentos que hoje o espiritismo vem trazer, reencarnação, vida após morte, comunicação com os espíritos, evolução do ser, que ninguém se perde, todos esses conhecimentos, as outras religiões, mais cedo ou mais tarde vão introjetar esses conhecimentos naquilo que eles mesmos já trazem como conhecimento deles. Então, a gente pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai chegar o momento que o Papa vai virar e falar assim, a partir de hoje nós definimos que o espiritismo é correto em tudo que fala e a gente vai passar a ensinar espiritismo dentro do catolicismo. Não é assim que vai funcionar. Eles vão introjetar os conhecimentos que hoje o espiritismo já traz de uma forma clara dentro das suas religiões. Então, por exemplo, a questão da comunicação mediúnica. Vai chegar um momento onde, dentro do catolicismo, nós teremos também livros que vão ensinar como conversar, entre aspas, com o Espírito Santo. Porque cada passo de uma vez, certo? Então vai chegar um momento que o catolicismo vai ter lá um manual para ensinar a conversar melhor com o Espírito Santo. E esse manual não vai deixar de ser o livro dos médiuns deles, né? O protestantismo vai criar isso e assim adiante. Então, por exemplo, hoje nós já temos muitas manifestações mediúnicas dentro das religiões, protestante, católica, né? Pegando as duas correntes aí majoritárias, né? No mundo e principalmente também aqui no Brasil. Eles falam, né, de uma certa forma, que há essa comunicação com o Espírito Santo, certo? Geralmente é com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e revelou alguma coisa. Geralmente essas comunicações, elas são ainda ausentes, carentes de disciplina. Elas são carentes e ausentes de educação e de harmonia na forma que elas são trazidas, né? Então, vou citar um exemplo. Se depois alguém tiver dificuldade de achar no YouTube, né, me pergunta aí que eu escrevo, tá? Não vou dar conta de escrever aqui falando, mas depois alguém me pergunta que eu falo. Vão para o YouTube e digitem lá assim, Stacy Campbell.
S-T-A-C-E-Y. Stacey, né? Stacy Campbell. C-A-M-P-B-E-L-L. Campbell. Vocês vão ver uma manifestação. Aí você vai escrever assim: escreve assim, Stacy Campbell, Comunicação Brasil. Escreve dessa forma no YouTube. Você vai ver que é uma comunicação mediúnica vinda do seio de uma religião protestante. E aí a gente vai ver essa comunicação, aí você tem que analisar duas coisas. O conteúdo da comunicação, que às vezes o conteúdo... por exemplo, o Kardec pergunta assim, mas um espírito superior, ele pode vir numa reunião frívola ou numa reunião experimental, nós vamos falar sobre ela, e dar uma comunicação? Pode. Por falta de outros medianeiros, por falta de outros instrumentos mediúnicos, por falta de um instrumento mais valioso que passaria a mensagem de uma forma mais bacana, ele pode usar aquele instrumento ruim, entre aspas, né, a forma de falar, para passar a mensagem. Né? Então, por exemplo, mesmo num médium que ainda não está educado, que ainda não está harmonizado, às vezes podem vir mensagens elevadas. Você tem que analisar o conteúdo. Você analisa o conteúdo. E depois você analisa a forma com que ela veio. A forma, tanto no sentido que é expressada, e quanto na forma também de linguagem. Né? Então, por exemplo, esse caso da Stacy Campbell, que eu passei, é um exemplo clássico de uma comunicação mediúnica que vem de um lugar que eles ainda não têm parâmetros para poder estudar melhor a mediunidade. Então, por isso que o médium, às vezes, ele está desequilibrado. O conteúdo vem bacana. Beleza. Só que a forma de passar é penoso para o médium. E o médium, às vezes, não consegue controlar, ter o controle para que a mensagem passe tranquila, para que não abale o aparelho mediúnico, para que não abale o corpo do médium. Né? Então, se ele não está num ambiente favorável, se ele não está num local que vai dar para ele essas condições, né? O meio vai dar para ele essas condições para que a mensagem passe de forma tranquila, para que ele não precise levantar da cadeira, para que ele não precise dançar, para que ele não precise bater batuque, para que ele não precisa rolar no chão, para que ele não precisa levantar a mesa para cima. Isso o meio vai oferecer para ele esse auxílio, tanto o meio quanto a sua própria condição moral, certo? Então, peguem aí esse exemplo, vão no YouTube, né? Se alguém até puder ir no YouTube aí, baixar o link e colocar aqui pra gente, tá? Por favor, tá? Stacy Campbell Comunicação Brasil. Vai ver de uma médium que não tem equilíbrio. Por quê? Porque a sua religião ainda não estuda a mediunidade, mas já traz comunicação mediúnica. Então, quando eles começarem a aprofundar nisso, eles vão aprofundar em maneiras para que essa comunicação venha de uma forma mais tranquila. Aí eles vão criar o livro dos médiuns deles, entende? Então é assim que vai dar o processo, tá? Então, quando um grupo de pessoas que tem essa mediunidade, aqui sem entrar no espiritismo, quando um grupo de pessoas que possuem essa faculdade mediúnica falam assim, vamos juntar nós todo mundo e vão sentar e fazer uma reunião? Vamos. Qual que é o objetivo da nossa reunião? Então, o objetivo com que essas pessoas que possuem essas faculdades e aquelas que querem tratar com o espírito na manifestação dessa faculdade, eles vão sentar para fazer uma reunião. Tá, o nosso objetivo vai ser só mostrar que existe esse negócio, né, de comunicação. Então, venha que vier, né, pode vir espírito que vier, pode falar o que quiser, se quiser contar uma piada pra gente, pode. A gente só quer dar vazão no fenômeno mesmo e mostrar como que ele funciona. Reuniões frívolas. Então, a natureza das reuniões, elas se dão devido ao conjunto, a síntese do objetivo da maioria das pessoas que a compõem. Isso você tem uma reunião. Então, as reuniões, quanto à natureza, elas podem ser de 3 tipos. Frívola, experimental ou séria. Quanto à natureza, tá? Ela pode ser frívola, experimental ou séria. O que é uma comunicação frívola? Então, vou ler, parágrafozinho pequenininho. Né? Tá aqui na página 141 da apostila. Os espíritos falam assim, olha, as reuniões frívolas, está lá no livro dos médiuns, tá? Na verdade é o Kardec que fala. Se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, né? E que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos.
estes a apreciam bastante e a elas não faltam por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem. Então esses espíritos brincalhões, eles vão à vontade nessas reuniões porque lá tem pessoal que quer ver eles mesmo, né? São nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte. São nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte. Então, eu quero saber se eu vou casar com uma pessoa boa. Você tem que frequentar uma reunião frívola para que tenha espírito para te responder isso. Porque se você for numa reunião séria, você não vai ter essa resposta. É lógico, né? Eu quero saber se eu vou formar na profissão que eu estou estudando e você ter muito sucesso na vida. Então, esses tipos de banalidades sobre a vida, né? Esses tipos de, eu só quero mesmo saber se eu vou ficar, se a pessoa está me traindo ou não, né? Esse tipo de banalidade, gente, só acontece essas perguntas em reuniões frívolas. Frívolas, né? O pessoal tá ali só para divertir, certo? Quando começou o espiritismo, então aquelas reuniões que faziam os experimentos com as mesas girantes, aquilo era só para ver o fenômeno mesmo e ver o que acontecia. Eram reuniões frívolas, né? Isso quando não tinha um conteúdo sério. Quando, por exemplo, nós vamos em algum lugar, né, e a gente paga, né, vamos lá, vamos entrar nesse ponto, e a gente paga, isso mesmo, Priscila, curiosidade da vida, e a gente paga para ter uma informação, né, será que eu estou sendo roubado na minha empresa? Estou inventando aqui qualquer coisa. E eu pago para ter esse tipo de informação, e eu vou até, né, não vou aqui citar, não vou entrar muito nesses detalhes, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, quando eu pago para esse tipo de informação, ali é um prato cheio para que se manifeste espírito frívolo. É um prato cheio para que eu seja enganado, certo? Porque eu estou buscando uma informação, o Kardec nos aconselha que as informações elas têm que vir de forma espontânea. Eu não tenho que ficar perguntando sobre mim. Eu não tenho que ficar perguntando sobre coisas da minha vida. Se tem uma informação que é relevante, se os espíritos acham que ela é relevante para chegar até mim, ela chega. De algum modo. No sonho, ele te desdobra e ele te dá essa informação, e depois você tem a intuição, algum amigo seu que tem uma sensibilidade maior, que pega aquilo ali e te passa. De alguma forma a informação chega até você. Se é uma informação séria, e se os espíritos acham que vai ser relevante que você saiba dessa informação. Beleza? Então, primeiro ponto, a gente não tem que ir atrás da informação, nesse sentido, tá? De questões mais do mundo espiritual, de questões do mundo espiritual. Bacana, Micheline. Micheline, tá, gente? Colocou aí o link. Eu não conferi o link, mas deve ser, né? Viu, Micheline? Brigadão, viu, meu bem? Beijo. Então, o que acontece? Eu não tenho que buscar informação nesse sentido. A informação vem até mim, primeiro. E às vezes, se eu for em algum lugar para pagar, eu estou buscando a informação, então eu estou forçando a comunicação, estou forçando a informação para que ela chegue até a mim, ela não vem de forma espontânea, o ideal é que ela venha de forma espontânea, e o segundo é que se eu estou pagando, né, se eu estou pagando, é porque os espíritos que estão ali, de certa forma, eles aceitaram algum tipo de comércio. E se eles aceitaram algum tipo de comércio com o médium, que traz essa informação e recebe para isso, a chance dessa comunicação vir enviesada e não fidedigna é muito grande, porque o seu mentor, por exemplo, não vai lá passar uma informação no local que você paga para ter a informação, beleza? Ele não vai se prestar a isso, né? O seu mentor não vai se prestar a isso. Então você vai ter informações ali de espíritos que estão num relacionamento comercial com aquele médium. Então a chance de ser enganado é muito, muito grande. Micheline, Carol, eu acho que você consegue abaixar e subir aí, não nos comentários? Não sei, né? Eu estou só inventando aqui. Mas qualquer coisa, Micheline, então, Micheline, por favor, se você puder colocar o link aí de novo, beleza? Então ela é frívola nesse sentido, tá? Então, quando eu vou perguntar coisas de qualquer sorte, sobre qualquer questões, a reunião ela vai ser frívola. Ela pode ser experimental. Essas reuniões experimentais, até hoje elas existem, mas no início do espiritismo, elas foram muito mais abundantes. Por quê? Porque eram para provar o fenômeno, tá? Então, por que chama reunião experimental? Porque era apenas com o intuito de estudar o fenômeno, né? Então, esse pessoal todo, né, da William Crookes, né? Charles Richer,
com médiuns, por exemplo, como eu usar pela Paladino, a Mr. Piper, né? O Daniel Douglas Hum, né? Vários desses espíritos, né? Que naquele momento ali eram abundantes nos fenômenos físicos também, eles participaram dessas reuniões experimentais, tá? Geralmente, às vezes, ela não basta. Quando o pesquisador vai apenas para tentar comprovar o fenômeno, às vezes não basta o que vem. Então, por exemplo, isso já eu vou estar falando isso para nos desanimar aqui um cadinho, porque tem gente que quer estudar isso, quer participar de uma reunião mediúnica apenas para ter a comprovação. Eu quero participar de uma reunião mediúnica só para ter a confirmação mesmo se esse negócio existe ou não. Geralmente, nesse caso, quando o móvel, o objetivo, né, é apenas a curiosidade para saber se existe mesmo ou não, geralmente não vem a confirmação. E quando vem, geralmente a pessoa que foi atrás não acredita nela. Tá? Então isso o Kardec deixa muito claro aqui também. Ele fala assim: a curiosidade é um dos fatores que motivam a participação nessas reuniões, né? E ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, olha bem, e ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, estes nem sempre são suficientes para convencer os presentes e torná-los espíritas, né? O codificador acrescenta os comentários, né? Depois ele fala que traz alguns comentários. Então a experimental geralmente ela não tem ela tem essa pegada. Hoje ainda nós temos, tá, gente? Hoje ela ganhou outra roupagem, tá? Eu já citei vários estudos para trás que eles fazem em reuniões mediúnicas, ou seja, naquele momento ela é uma reunião mediúnica experimental, né? Então, só relembrando, né? Um estudo que a gente tem onde vários médiuns foram controlados por ressonância por tomografia computadorizada, né? PET scan, tomografia computadorizada por emissão de pósitron, por exemplo. Nós temos estudos sérios, científicos, né? Feito em laboratório, feito por pesquisadores, né? Que têm doutorado e mestrado, que eles pegam uma quantidade de média e põem numa sala para psicografar e eles estão sendo controlados por tomografia computadorizada, né? Naquele momento ela é uma reunião experimental, certo? Naquele momento ela é uma reunião experimental. Então até hoje a gente ainda tem. Isso foi muito útil lá no início, mas hoje nós ainda temos. E hoje ela está voltando com uma nova roupagem, né? Hoje ela está voltando com essa nova cara, porque nós temos outros instrumentos hoje para poder comprovar de certa forma o fenômeno, beleza? Então elas existem, só que nem sempre às vezes elas são suficientes, né? Eu gosto de citar um exemplo que aconteceu ali no início do século XX, 1900 e alguma coisa, 1917, 1920, por ali, a revista americana, a American Scientific, vocês devem conhecer, né? Meu inglês é horrível, mas a American Scientific, ela é uma revista bacana, né, importante nesse meio de ciência, e lá no início do século XX, ela se propôs, criou um grupo para poder estudar o fenômeno mediúnico, numa reunião experimental. Então, assim, depois que uma turma, né, um grupo de pesquisadores de Harvard estava, por exemplo, estudando junto com William Crookes, né, o fenômeno da mediunidade aí da Kate King, né? Aparecendo da Kate King. O pessoal, depois de ver o William Crookes tirando, né, aferindo pressão arterial, pulso do espírito, aquele monte de coisa, pesando o médium antes e depois, diminuição de muitos quilos de peso por causa da emissão de ectoplasma, aquela coisa toda controladinha. Aí, na hora que termina, um dos pesquisadores levanta e fala assim: nós vimos. Tem alguma coisa aqui que a gente não sabe explicar, mas a gente não acredita, né? Então, nós vimos, tem alguma coisa aqui muito séria que a gente não sabe explicar, mas a gente não acredita nessa questão de comunicação com os mortos. Então, muitas vezes elas não são suficientes nesse sentido, tá? E o outro, né? O outro tipo de reunião é a instrutiva. Então, frívola, experimental e instrutiva. As reuniões instrutivas, elas são caracterizadas, né, pelo seu teor sério, pelo seu teor moral, pelo seu teor de instrução, né? Então, por isso que elas chamam reuniões instrutivas, né? O que o Kardec fala sobre elas? Oferecem esclarecimentos e são assistidas por espíritos de ordem elevada.
Para tanto, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e amparo de espíritos superiores. Então, aqueles que desejam se instruir, eles têm que estar em condições morais para atrair a presença desses espíritos superiores. Por isso que a questão da influência moral do médium aqui está totalmente ligado com essa questão do teor das reuniões, né? Demonstrando sinceridade de propósitos, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Olha que bacana, né? A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Aqui também, quando o caráter é sério, pode ter esse estudo dos fatos, né? Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência, né? Então, isso é uma reunião instrutiva. Isso é a natureza das reuniões. Agora, quanto às características das comunicações, elas podem ser de 4 tipos. Então, aqui o Kardec traz para a gente 2 definições: natureza e característica. Natureza, frívola, séria ou instrutiva. E quanto às características, elas podem ser de 4 tipos. 4 tipos. Ei, Thiago, boa noite. Beleza, né? Elas podem ser de 4 tipos, tá? Grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Também o teor das comunicações é que vão gerar a natureza das reuniões, né? Então, ou seja, a reincidência, a repetição do teor das comunicações é que vão determinar a natureza da reunião. Por quê? Porque às vezes uma reunião séria pode ter uma comunicação frívola no meio dela? Pode, lógico que pode, né? O teor da reunião é sério, é instrutivo, mas vez ou outra pode aparecer um espírito para dar uma comunicação frívola. E às vezes a equipe espiritual até permite que isso aconteça, que é para ver se aquele grupo ali está firme na pegada, né? Na crítica, no sentido de, opa, vamos tomar cuidado com essa comunicação aqui. Então, às vezes essas comunicações são até permitidas em reuniões sérias e reuniões instrutivas, que é para ver se a galera daquela reunião ali está ligado, né? E não deixa passar alguma coisa. Porque a gente vai ver que uma das características porque as comunicações sérias, elas ainda se dividem em 2, que são as verdadeiramente sérias e as falsamente sérias. Complicado, né? Porque gente, a comunicação mais difícil de analisar é a falsamente séria. Por quê? Porque o espírito, ele mistura verdades com inverdades. Ele joga uma mentirinha ali no meio que deixa aquela pulguinha atrás da orelha e a galera fica meio com o pé atrás. Se o pessoal tiver ligado, né? Então a falsamente séria é a pior da gente, é a pior, sim, é a mais difícil da gente analisar. Mas elas têm isso, às vezes eita mesmo, viu, Priscila? Então, às vezes, boa noite, Irene. Então, às vezes, a espiritualidade pode permitir que uma comunicação frívola seja dada numa reunião séria, que é para ver se a galera tá ligada, né? Então, por exemplo, a comunicação pode ser grosseira. A grosseira, gente, é a mais fácil da gente definir. A grosseira e a frívola são as mais fáceis, porque grosseira é aquela que não tem decoro nenhum. É o espírito que chega mandando todo mundo ir catar coquinho, é o espírito que chega xingando, é o espírito que só não traz mais palavra, né, de baixo calão se o médium estiver equilibrado e o médium frear isso, tá? Porque senão ele vai falando mesmo, e vai xingando todo mundo, e vai mandando, e vai querer colocar medo, ele fica querendo colocar medo nas pessoas que estão ali. Então, geralmente, esse espírito, né, o grosseiro aqui, ele pode ser malzinho mesmo. Então ele chega querendo botar medo. Eu vou acabar com essa reunião. Vocês aí ficam fazendo essas coisas, ajudando o pessoal lá, mas eu vou pegar um por um, porque eu sei o que cada um faz quando sai daqui. E ele ameaça. E ele ameaça e traz palavras grosseiras mesmo, né? Mal educadas. Então, aqui é o teor da comunicação. Então, uma reunião séria e instrutiva pode ter uma comunicação grosseira? Pode. Lógico que pode, né? De um espírito que vem e tenta trazer isso. Vai depender do médium se ele vai frear, né? Se ele vai filtrar as palavras que ele vai dizer. Beleza? A frívola aqui se assemelha também à natureza da comunicação, né? Frívola, ou seja, são os brincalhões, aqueles que querem se divertir, né? Os espíritos que chegam e querem mesmo só tomar o tempo da reunião.
Então, isso, gente, vez ou outra isso aparece. Se o dialogador não tiver um pouco atento com isso, às vezes ele perde meia hora de uma reunião com uma comunicação frívola. Certo? Se o dialogador e o médium e toda a equipe não estiver ligada, às vezes um espírito que vem para trazer frivolidades, ele fica meia hora dando uma comunicação. Depois, mais para frente, nós vamos falar disso, né? Do tempo da comunicação, né? Máximo aí de 10 minutos para cada comunicação, mas depois a gente vai destrinchar isso. Só que às vezes o espírito pode ficar aí, um tempo. Ele gasta um tempo, 50% do tempo de uma reunião mediúnica, né? Trazendo frivolidade, porque ele vem para brincar mesmo. Se o pessoal não tiver crítica, com barriga, né? Tem algum exemplo dessa que você falou que é a mais difícil? Tem, Breno, tem. Vamos chegar, beleza? Então, a terceiro tipo de teor da comunicação aliás, uma curiosidade das frívolas, né? Tô tirando da apostila, tá, gente? Não é da minha cabeça. Fala aqui assim, ó, que isso também é tirado do livro dos espíritos, do livro dos médiuns. Por incrível que pareça, eu adoro essas falas, né? Por incrível que pareça, as comunicações frívolas são as mais comuns do que se supõe, mesmo nas casas espíritas. Tá aqui na apostila, tá? Isso também está no livro dos médiuns, página 143. Tá? Por incrível, não que o Kardec fala que está nas casas espíritas, mas ele fala que esse teor de comunicação é mais comum do que a gente pensa. São mais comuns do que se supõe, mesmo nas casas espíritas, né? Então a gente tem que ficar ligado, porque vem um espírito e ele traz uma comunicação frívola, né? Se a galera estiver ligado e aperta, né, faz uma pergunta e faz uma outra pergunta e aquele espírito se sente meio encantoado pelas perguntas, ele não volta mais. Ele não volta mais, certo? Então vai depender de como que a reunião, que a equipe vai lidar com esse tipo de comunicação, tá? Nas sérias, então vamos lá, né? São dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma, tá? Olha que bacana. São dignas de atenção quanto ao assunto, quanto ao conteúdo e elevadas quanto à forma, a linguagem, como que o espírito fala, como o espírito trata o outro, tá? A gente tem que estar ligado nisso, porque às vezes o espírito vem trazer uma coisa bacana, um conteúdo bacana, só que a forma que ele fala é desfazendo de alguém. Então aí já não vai ser mais sério, vai ser a falsamente séria, viu, Breno? Mas aí a gente vai falar. Toda comunicação que exclui a frivolidade e grosseria e que tenha em vista um fim útil, né, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria. Então vejam bem, né? Lembra que eu falei que quando é uma comunicação séria, que tem um objetivo relevante, ela vai chegar para a pessoa de alguma forma? Então, mesmo se for de ordem particular, se for sério, se for com um objetivo útil, relevante demais para aquela pessoa e para os que estão à sua volta, pode vir uma comunicação. É uma comunicação séria, o que não significa que esteja isenta de erros. O que não significa que esteja isenta de erros. Pode ter erro, às vezes uma troca de um nome, tá? A gente pode ter o erro de uma troca de informação, mas no geral ela está trazendo uma informação, porque um errozinho sequer, gente, não invalida uma comunicação séria. É isso que a gente tem que entender, porque os espíritos, eles não têm o conhecimento pleno das coisas depois que eles desencarnam. Né? Eles vão vir com as limitações dele. Então, por exemplo, olha o jeito que eu falo para vocês. Eu falo com erro de português, eu às vezes não tem muita, né, coesão na fala, não tem muita nas conjugações aí verbais, né? Eu erro demais nesse sentido. Então, às vezes eu vou trazer uma mensagem, eu posso até estar chegando para falar assim, pessoal, né, vamos fazer caridade, trazer um conteúdo um pouco mais sério, mas cheio de erro na forma de falar também, tá? Não é nesse sentido. Aí a gente só tem que ver se o erro não é um erro que desfaça de alguém, que vá contra a caridade, que vá contra a fraternidade. Aí sim já vai ser uma comunicação falsamente séria. Mas mesmo as verdadeiramente sérias podem ter esses errozinhos, um ou outro, que não invalida a comunicação. Eu tenho que avaliar o tipo de erro que foi trazido. Beleza? Todos os médiuns, eu, Cássia, muito atento, porque o próprio médium, como eu disse semana passada, tá, gente?
O termo passividade mediúnica não quer dizer que o médium está totalmente passivo na comunicação. Não, ele está ativo durante a comunicação. E ele também tem que estar atento, né, na hora que o espírito vem trazer alguma coisa. Né? Atento, às vezes, até para barrar uma informação que o espírito está querendo trazer. Né? Então ele tem que ficar ligado, sim. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Tá vendo? Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Pode ter alguns erros. Há muita coisa que eles ignoram. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. Né? A gente só tem que ver se esse enganar de boa fé também não vai trazer uma consequência séria para quem está ouvindo a mensagem. Né? Tem aqui algumas coisas interessantes que eu marquei. Né? Que, ó, como assinalado anteriormente, agora eu vou entrar nisso aí, viu, Breno? Muito bem, Cássio, tem que saber filtrar mesmo. Né? E aí é o seu senso crítico que vai trazer essa questão do filtro. Né? A maioria das reuniões mediúnicas espíritas são sérias. A maioria das reuniões mediúnicas espíritas são sérias. O que não significa que sejam verdadeiramente instrutivas, como bem ressaltou o codificador, que também faz distinção entre comunicações sérias, verdadeiras e falsas. Nem sempre é fácil distinguir uma da outra, mas com bom senso, paciência e conhecimento doutrinário espírita consegue-se obter bons resultados. Por que que é difícil distinguir uma da outra? Veja aqui o que ele fala. Ó. A principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de peso, traz lá uma referência intelectual que a galera fica meio que de boca aberta, né? Nossa, falou de Sócrates. E a gente tem tendência a abrir a porteira, né? Misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa à observação. Os espíritos denominados pseudo-sábios são os que mais se manifestam dessa forma, isto é, mesclando verdades com falsidades, ou interpretações próprias, meramente opinativas, com consagrados ensinamentos universalmente aceitos. Exemplo, Breno. Porque a questão toda, gente, é o seguinte. Esses espíritos, eles fazem o seguinte. Eles fazem um sanduíche da comunicação. O que é um sanduíche da comunicação? Pão, recheio e pão. Certo? O que é isso? O pão, que é o príncipe, que é o que está ali só para segurar o recheio, que o principal é o recheio, que é realmente o verdadeiro objetivo dele. Então, o pão é o início da comunicação. A parte superior do pão, né, do hambúrguer. Pensa num hambúrguer aí, né? Aí ele chega, tem lá, né, o gergelim, né, em cima. Estou fazendo vontade, não sei. Então ele pega o pão, aí ele chega falando assim: irmãos, paz de Cristo, Deus esteja conosco. Que o amor nos eleve, que o amor nos norteie, que Deus esteja no coração de todos nós. É o pão. Ele chega, e na hora que começa a falar de amor, Deus, Jesus, caridade, aí a gente dá aquela relaxada, sabe, Breno? A gente dá aquela relaxada, a gente pensa assim, não, vai vir uma mensagem bacana, né? Então ele vem e começa a falar disso, aí a gente dá relaxada. Na hora que a gente dá relaxada, aí ele vem falando de caridade, de amor, disso, daquilo, outro. A gente tem que fazer o bem. Vamos fazer o bem, vamos fazer isso. Vamos sair de nós mesmos. Papapá, papapá. Aí o recheio, que é o que ele realmente quer trazer, é o meio. Aí ele traz uma informaçãozinha. Pá! Ele traz uma coisinha que deixa a pulga atrás da orelha daquele que é crítico. Né? Aí ele traz uma informação que fala, nossa... Não ficou bem esse negócio, sabe? Aí ele chega, sei lá, né? Vou citar aqui uma questão. Ele chega e fala assim, ouvi o que eu vos digo, porque eu sou a luz que norteia os seus caminhos, né? Aí ele fala algo nesse sentido. Acabou. Orgulho, vaidade, estampado. Sai fora, sai fora. Né? E às vezes ele vem e traz essa linguagem que é para ganhar a galera. Aí ele ganha a galera e depois ele traz a mensagem que ele realmente quer. Então ele chega assim, porque Breno,
eu não trouxe aqui, eu não tô com o livro dos médiuns aqui. No livro dos médiuns, na parte final, o Kardec traz inúmeros exemplos. E depois eu até vou ler, vou ver se eu lembro na semana que vem eu trago o livro, para eu ler uma mensagem que o Espírito assinou como sendo Jesus. E o Kardec coloca essa mensagem a título de exemplo, né? Ensinando como que você diferencia, por que não podia ser Jesus ali naquela comunicação? Porque o camarada vem lá no meio dela e fala assim, acreditai em mim, porque eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que norteia os seus caminhos, portanto, fazei somente o que eu vos digo. Não é que ele traz esse somente, né? Fazei somente o que eu vos digo. Depois ele ia trazer alguma coisa que começasse a desviar a galera, que colocasse um contra o outro. Isso acontece demais da conta, que é quando um espírito traz uma mensagem que é para colocar um componente da reunião contra o outro, sabe? Se a galera não tiver ligada, elas vão comer barriga nesse sentido. Então, um exemplo atual, Breno. Nossa, né? Pega aí, por exemplo, mensagens que falam de vacina espiritual contra o Covid. É dose. Vacina espiritual contra o Covid. Você pega a mensagem, Breno, começa falando de Deus, amor e caridade. E vai, porque estamos passando por um momento de transição, e isso e aquilo outro, vamos nos pautar para o verdadeiro bem, e isso e aquilo outro. Aí chega lá no meio e fala assim, coloca um copo de água, né, perto aí do rack, do lado da sua cama, não sei aonde e tal, e pega um curativo e põe no braço, que à noite o doutor... Aí eles usam nomes venerados, Breno, esse que é o problema das comunicações. Que eles pegam nomes de espíritos que a gente respeita, que é para tentar dar credibilidade para a comunicação, certo? Aí eles falam assim... Põe aí um curativinho, um esparadrapo no seu braço que o Dr. Bezerra vai passar a noite e vai te vacinar contra o Covid. Vocês me desculpem brincar, gente, mas me desculpa quem acredita, mas a gente tem que analisar, né? Essa é uma comunicação... Eu fico aqui na dúvida se é verdadeira, se é falsamente séria ou frívola, sabe, Breno? Eu fico um pouco na dúvida disso, mas sim, ela é uma falsamente séria. Porque tem muita gente que embarca. E gente boa de serviço, viu, Breno? Quando eu falo isso, gente boa de serviço, gente por exemplo, gente de dentro de faculdade, que tem um raciocínio lógico, não é? Que tem um pensamento lógico, estruturado, metódico, tal, embarca. Então, exemplo de falsamente sério. Porque aí depois ela volta e fala do bem de novo. Então, sempre no meio ela traz a informação e depois fala assim, porque Dr. Bezerra, nós não passaríamos por um momento grave desse da humanidade se a gente não tivesse um auxílio do mundo superior. Então, Dr. Bezerra vem para nos ajudar nesse sentido, né? Então, a gente tem que saber filtrar, gente. Como é que um espírito do mundo espiritual vai dar uma vacina espiritual, ou seja, vai te induzir a produção de anticorpo específico para um vírus? Pelo amor de Deus. Hoje a gente sabe, e eu mesmo falei sobre isso, né, e eu citei estudos sobre isso, que o passe, ele aumenta o sistema imune, ele fortalece o sistema imune. Eu mesmo falei sobre isso aqui. Isso hoje a gente tem quantificado, né? O passe, a tomada da água magnetizada, né, energizada ou fluidificada. Esse tratamento espiritual, ele fortalece o sistema imune. Isso aí a gente já sabe. Isso aí a gente tem estudos que vêm falar sobre isso. Só que fortalece o sistema imune de uma forma geral. Aumento de leucócitos de uma forma generalizada. Não esse leucócito, não esse IgG e IgM específico para uma doença ou outra, para uma bactéria ou para um vírus, que para isso acontecer, eu tenho que entrar em contato com aquele patógeno, com aquele antígeno, né? Então, é inconcebível isso, gente. É inconcebível isso, que um espírito vai trazer uma vacina espiritual que vai te imunizar contra um vírus específico. Só que a gente embarca, né? É uma comunicação falsamente séria, beleza? Então, por exemplo, comunicações que falam da personalidade do espírito,
tá? Quando ele eleva a sua personalidade. Por exemplo, tem muita... Eu uso muito esse critério, viu, Breno? Quais são os critérios que eu utilizo muito? Data, trouxe data, animismo, tá? Porque ou animismo ou mistificação, porque espírito nenhum traz datas específicas para acontecer as coisas, tá? Então, os critérios que eu utilizo. Linguagem, de uma forma geral, máscara, máscara e... A máscara, eu li máscara aqui da Graziele, o Graziele. Tem máscara também espiritual, né? Tem também, né? Então, eu li aqui e juntei a fala. Critérios que eu uso, data, trouxe data específica, pé atrás, tá? Não estou querendo dizer que é totalmente falsa a comunicação, mas tem que ficar com o pé atrás. E espírito que se engrandece. Então, por exemplo, o que a gente tem de mensagem aí do Emmanuel, né? Teoricamente do Emmanuel, que ele se coloca como o espírito superior, porque eu, o espírito superior, vou vos ajudar, sai fora, né? Também analisa, sai fora, que ali tem ou animismo ou misticismo, tá? Então a gente tem que estar ligado nessas questões aí. Então, fazer essa diferenciação, Breno, às vezes é complicado mesmo, mas a gente tem que... na prática. O Kardec fala sobre isso, né? É na prática, é todo dia estudando, para a gente saber diferenciar. Difícil demais dar conta, mas para senso crítico, né? Eu cheguei a perguntar porque uma vez assisti a uma comunicação bem hambúrguer, isso mesmo. No meio da comunicação ele soltou que no tempo dele as coisas eram mais fáceis, melhores. Aí eu fiquei alerta. Isso mesmo, né? Aí, Breno, vai depender muito da interpretação do espírito, né? Às vezes é a interpretação dele, tá? Por exemplo, talvez hoje, né, o saudosismo que a gente olha para o passado, porque no meu tempo isso não existia. Então, às vezes o espírito pode carregar isso, tá? Como se ele estivesse se gabando. Não, aí já é outra história. Porque se ele estiver realmente se gabando, né, nesse sentido de vaidade, aí a gente tem que ficar com o pé atrás mesmo. Não invalida toda a mensagem, tá? Mas a gente tem que ficar com o pezinho atrás. Quem que vai determinar se uma reunião, então, vai ser frívola, experimental ou instrutiva? E se for instrutiva, sérias, verdadeiramente sérias, ou instrutivas no sentido daquela que vem trazer instrução mesmo? Vai ser a união das pessoas que participam dessa reunião, beleza? Então, cada pessoa ali que está fazendo parte dessa reunião, o conjunto dessa identidade que o grupo forma, porque o grupo cria uma identidade, né? Vocês lembram que a gente falou bastante sobre isso? Não é tão relevante se apenas uma pessoa da equipe já é um espírito mais elevado e tal, né? Moralizado e tudo. E se a equipe toda não for, não adianta. Por quê? Porque vai ter uma identidade do grupo. O grupo vai criar uma identidade, né? Então, por isso que o grupo tem que estar encaminhando, vamos dizer assim, né, para o mesmo fim. Né? Eles têm que estar com o mesmo objetivo ali naquela reunião para criar essa identidade do grupo. Né? Então, essa identidade do grupo é que vai determinar a natureza da reunião, tá? Séria, instrutiva ou experimental. Então, na questão aqui da influência, né, da influência desse grupo, né, exatamente, Cássia, aí foi bacana você trazer a senhora trazer essa palavra de novo, né, Cássia, para a gente relembrar isso, e eu ia entrar nisso também, que é a sintonia. Então, vocês vão lembrar que eu falei isso, gente. Afinidade tem mais a ver com a simpatia. Então, o próprio Kardec fala isso, né? A afinidade do grupo afim, né, tem a ver com a simpatia daquele pessoal, ou seja, sim, né, junto patos de sentimento, daquilo que se sente, né, patos aqui de paixão mesmo, né, não no sentido patológico, porque a palavra patos aqui deriva em diversas outras palavras, né, aqui no sentido daquilo de paixão, de sentimento, de emoção. Então, simpatia é aquele que sente junto. Então, a afinidade ela tem muito a ver com a simpatia. Agora, a sintonia tem a ver com simpatia mais empatia. A empatia é um passo além da simpatia. A simpatia é o tentar sentir junto. Agora, a empatia é né? Dentro, é mais visceral. É realmente sentir junto. E tentar sentir aquilo que o outro está sentindo. Né? Ou a se aproximar ao máximo de sentir aquilo que o outro está sentindo. Então, a sintonia aqui é justamente nesse sentido, né? De que o grupo esteja sintonizado no mesmo objetivo e todo mundo coadunado a ter aquelas mesmas
percepções, né, que vão ser proporcionadas aí pelas comunicações e pelo objetivo da reunião como um todo. Tá bacana. Então, na questão aqui da influência moral, né, dos médiuns, uma coisa a gente tem que entender. O que a moralidade da pessoa vai influenciar na hora da comunicação, tá, gente? Não é aquilo que é moral dela só naquela 1 hora semanal da reunião. Porque às vezes eu penso assim, eu passo a semana inteira descendo a lenha no outro. Eu passo a semana inteira descendo o cacete no outro. Aí vamos supor que o camarada é católico. Ele passa a semana inteira descendo a lenha e a ripa no outro, no ambiente de trabalho, falando mal, fofocando e puxando tapete, isso e aquilo. Aí ele vai pra missa. 1 hora de prece, de reza, de ladainha. Né? Ladainha que eu falo aqui é o sentido de reza, tá, gente? Não é pejorativo, não. E ele vai lá pra missa. Ele vai ter uma mentalidade totalmente focada ali na hora da missa? Não vai. Não tem jeito. Por quê? Porque não tem como durante 1 hora na semana eu tentar modificar o meu padrão de pensamento, de sentimento, daquilo que eu vivi minha semana inteira. Então, a moralidade aqui que influencia é aquilo que a pessoa é. Não é somente o objetivo que ela está naquele momento da reunião, porque senão seria fácil demais. Eu desceria a lenha em todo mundo, não é? E chega na hora da reunião eu sou um santinho. Né? Oh, Jesus, misericordioso, vem nos ajudar. Aquela coisa bem hipócrita, né? Então seria fácil. A questão é, nós somos o construto daquilo que a gente vive diariamente. Então na hora que você chega na reunião, o conjunto dessa identidade da reunião é aquilo que é a moralidade que todas aquelas pessoas estão. Né? E aquilo que eles estão naquele momento é o conjunto de tudo que elas vivem para trás. Né? O André Luiz fala isso, que a aura, né? Esse ambiente externo a nós, ele é formado pelos pensamentos que nos são habituais. Já repeti várias vezes essa frase aqui. Dos pensamentos que nos são habituais. Pensamento habitual é aquele pensamento que te ronda todo dia. Isso, Lauren, isso mesmo. Né? No sentido de ser íntegro. Íntegro aqui, né? Aquele que tem integridade. Íntegro é aquele que não é partido. Né? Íntegro é aquele que é um. Ele é íntegro. Então ele não é partido, ele não é compartimentado. Né? Então íntegro é aquele que faz o que sente. E ele sente o que pensa. São 3 instâncias: pensamento, sentimento e ação. Quando eu tenho equidade entre essas 3 coisas, pensamento, sentimento e ação, eu sou um ser íntegro. Porque as minhas ações condizem com aquilo que eu falo. E a minha fala condiz com aquilo que eu penso. E o que eu penso condiz com o que eu sinto. Né? Então, isso é um ser íntegro. Né? Então, ali na reunião, ele vai ser o construto daquilo que é habitual para ele. Certo? Ou seja, aquilo que é constante na sua vida. Não somente naquele momento da reunião. Gente, falta 15 segundos. Já me deram aqui a contagem regressiva. Então a gente vai fechar e eu volto só para a gente adentrar um pouco mais nessa parte da moralidade, beleza? Então estamos indo para a parte 2 das reuniões sérias da influência moral dos médiuns, né? Então o pessoal já está todo retornando, a gente vai continuando aqui, né, um pouco mais lento agora, só para o pessoal voltar. Mas o que a gente estava dizendo era essa questão da integridade, né, do médium que é então íntegro no sentido de que ali a sua moral vai vir à tona, e isso tem que ser conquistado durante a vivência diária, né? Não é durante 1 hora, não adianta durante 1 hora a gente parar, fechar o olho e mestre amado, vem me ajudar, blá, blá, blá. Não adianta, né? Porque é aquilo que eu sou, é aquilo que eu vivo no meu dia a dia, né? Então diariamente tem que ser um esforço para que eu seja uma pessoa melhor cada dia, né? Para que eu seja íntegro cada dia, né? A Lauren aí nos ajudou. Madalena, bacana. Por quê? Porque quando eu concentro, vamos entender uma coisa. Quando eu concentro... Pois é, Rafaela, e aí é uma questão complicada, né? Um médium de moral duvidosa consegue fazer parte de uma reunião séria? Pode até fazer. Porque de 2 uma, viu, Rafaela? Isso também estava aqui, eu até vou adiantar então por causa da sua fala. Olha que bacana, Rafaela.
É possível, mesmo em situações adversas, que um médium possa transmitir mensagens de um espírito superior? Isso pode acontecer em pelo menos 3 situações. A primeira, se não há no grupo um medianeiro que ofereça melhores condições de transmissão da mensagem, então um espírito superior e que vem trazer às vezes uma comunicação séria pode dar através desse médium que não tem uma moral muito ilibada. A segunda, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta. Isso aqui é o que mais acontece, viu, Rafael? Então, às vezes, o médium ele tem uma moral duvidosa e ele vai participar de uma reunião séria, né? Se ele for sincero naquilo que ele é, Rafaela, os espíritos podem a equipe está toda displicente? Porque se sim, a equipe está toda displicente. Não, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Às vezes um médium de moral duvidosa, ele pode fazer parte de uma reunião até para ser uma condição de melhoria para ele. Lembrem, nós não temos perfeição na Terra, tá? Lembrem, nós não temos perfeição na Terra. É claro que quanto mais moralizado, melhor vão ser as comunicações e mais fidedignas. Mas às vezes um médium de moral duvidosa, Rafael, ele pode fazer parte para isso. Ó, o segundo ponto aqui, e o espírito pode trazer mensagem séria através dele, para que sirva de alerta para ele. Aí aqui que está a questão. Porque se ele tiver uma condição totalmente duvidosa, ele não vai entender, e se ele não tiver essa percepção de que ele tem imperfeições, ele não vai entender que aquelas mensagens é para ele. Ele não vai entender que as mensagens são para ele. Entendeu? Ele vai sempre achar que é para o outro. Por quê? Porque ele, às vezes, esse que tem a moral duvidosa, ele pode se achar, né, o perfeito, vaidoso, né, pode ser arrogante, então ele acha que aquela mensagem não é para ele. Entendeu? Então, se isso acontece, e se isso passa a ser contínuo, Rafaela, aí aqui é que está a questão. Isso passa a ser contínuo, tem que haver uma conversa entre as pessoas que estão na reunião. Por quê? Porque vai ser uma consequência, viu, Rafaela? Eu tenho moral duvidosa e eu vou para uma reunião. E aí começa a vir comunicações sérias através de mim, para o meu melhoramento pessoal. Eu não dou atenção, porque eu sou vaidoso e eu acho que é sempre o outro. Sempre que eu acho que é para o outro. Daqui a pouco esse espírito que trazia uma comunicação séria por aquele pessoal vai parar de vir. Porque lembra lá dos bons espíritos? Eles vêm, alertam, se não são ouvidos, se afastam. Pum, fim de papo. Quando eles se afastam, a reunião passa a ser tomada, né, por espíritos frívolos que vêm para brincar. Aí essa reunião toda, ela vai provavelmente acabar, ou vai ficar naquele chove não molha, e tem reuniões aí a dar com pau, né, que fica no chove não molha, e a coisa não vai, a coisa não vai, a coisa não vai, tá? Agora, o pessoal identificou, opa, veio uma comunicação aqui que eu acho que é pra gente. Aí a equipe consegue perceber que o médium está tendo uma conduta moral duvidosa, certo? Alguém tem que sentar e conversar. A gente tem que aprender a conversar. Ah, mas vai melindrar. Deixa melindrar. É lógico que a gente tem que falar da forma mais caridosa possível. Lembra disso também no Livro dos Espíritos? Aquele que realmente quer alertar, ele fala com amor. Ele fala com cuidado. Eu gosto muito do Lincoln, né? O Abraham Lincoln, ele falava assim: quando eu vou comunicar alguma coisa para alguém, eu fico 1/3 do tempo pensando em como vou falar. Mas eu fico 2/3 do tempo pensando em como o outro vai receber a minha fala. Entende? Então, por exemplo, eu tenho que ter cuidado para falar, mas eu tenho que falar. A equipe tem que falar, olha, vamos analisar essa comunicação, ou, gente, vamos analisar o que a gente está defendendo lá fora. Porque é tudo um conjunto. Então, é incompatível, Rafaela, é incompatível o camarada que defende agressões, violência, tortura, seja lá, o camarada defende isso da boca para fora explicitamente, nas redes sociais, seja onde for. E depois, uma hora por semana na reunião mediúnica, ele vai lá e fala de amor, de perdão e de fraternidade. Não dá, não dá. Então tem que sentar com essa pessoa? Tem. Ali, aí a gente tem que avaliar duas coisas. Uma, porque estar na reunião mediúnica pode ser o único momento onde ele vai ser evangelizado, tá?
Mas isso se a equipe toda souber disso e estiver de acordo. Não, vamos deixar durante um tempo que é para ele também ser evangelizado. Porque o próprio exercício mediúnico auxilia nisso, tá? E avaliar isso, se a equipe toda já não está sendo influenciada por aquelas comunicações. Se tiver, tem que ser gentilmente, tranquilamente pedido, né, que se retire. Viu? Gente, não é falta de caridade. É isso que a gente tem que entender. Às vezes é caridade a gente fazer isso com uma pessoa. Tá? Às vezes, se feito de uma forma muito tranquila, muito, né, com cuidado de não magoar e tal, mas falando a verdade, que ela precisa de ser falada, para não ferir o outro, isso tem que ser, isso é caridade. Às vezes eu tirar alguém do trabalho, Rafaela, é caridade com aquela pessoa. Para não aumentar um senso de responsabilidade nela que talvez ela não está preparada para ter. Tá? Então a gente também tem que analisar por esse lado. Teve vários comentários aqui que eu não peguei, né? Qual a postura diante de uma manifestação como essa? Mentalmente falando. Mentalmente falando, obrigado pela pergunta, Mônica, é não julgar, mentalmente falando. Lembra lá atrás, Mônica, eu falava assim, a gente tem que desenvolver a capacidade de analisar sem julgar, ser imparcial durante a comunicação. É difícil pra caramba, Mônica, mas a gente tem que aprender a não... Eu pego a mensagem, eu analiso. Naquele momento eu não julgo. Durante a comunicação, mentalmente, para quem não está participando do diálogo, por exemplo, fica quieto. Apenas vibra amor para aquela comunicação, para aquele espírito, ou para o médium, se for animista. Tinha dado uma pausa aqui, tá, gente? Eu acho que foi a internet que caiu, então eu vou retomar. Então passou na avaliação, viu, Mônica? No final de toda a reunião mediúnica tem que ter um momento para avaliação. Esse momento tem que ser falado. Tá? Nesse momento a gente tem que trazer e falar com carinho e com amor, sem julgar o médium, mas a comunicação. Isso a gente tem que diferenciar também. A gente não analisa o médium. Às vezes a pessoa melindra porque acha que está avaliando a pessoa. Mas não é, a gente avalia a comunicação. Então mentalmente a gente acompanha, vibra em favor, tá? E depois na avaliação, no final da reunião, a gente analisa. E aí tem que ser falado. Apesar dos crimes de onde Deus foi intermediário, foi muito intermediário, Breno, muito intermediário, né, de espíritos que realmente fizeram bem. Sim, é uma pergunta, né? Principalmente no início, viu, Breno, da sua trajetória, principalmente no início. Por quê? Porque os espíritos vão vendo e confia no médium, né? Dá para ele um voto de confiança. Depois, quando vê que ele já está desvirtuando, avisa. Avisa, avisa. Não entendeu, não compreendeu, os espíritos afastam, tá? Então, principalmente no início, foi muito, muito intermediário de bons espíritos. Depois que o negócio foi... Aliás, Breno, eu não ia citar esse exemplo, não, mas eu fiquei sabendo desse exemplo agora, recente. Não vou citar a pessoa, né? Mas uma amiga minha, médium, ela me contou esse caso, né? Que lá, quando ela começou a estudar mediunidade, ela participou das reuniões ela foi chamada, foi lá para fazer uma visita e ela foi chamada para fazer parte da equipe do João de Deus, né? E um outro espírito, esse já mais experiente aqui do município, né? Conhecido, também não vou citar o nome também, para não correr o risco de estar faltando com a ética, mas já desencarnado, algumas pessoas vão saber do que eu estou falando, né? Mas um espírito já desencarnado aqui do município, né, de Divinópolis, muito estudioso, muito aplicado na doutrina, né? Foi um grande divulgador da doutrina, ele virou para essa médium e falou assim, minha querida... Analisa bem, não é confiável. Ele falava isso para ela, Breno, há 20 anos atrás, sobre as reuniões do João de Deus. Ele falava assim, minha querida, avalie, porque ela ia para lá alguns dias para participar das reuniões. Aí ele virava para ela e falava assim, minha querida, analisa direitinho, não é confiável. Olha para você ver. Porque lá atrás já tinha aí alguns indícios que ele estava desvirtuando. Certo? Então, sim, no início é utilizado, mas depois, quando eles veem que a pessoa está querendo fazer... de certa forma, utilizar aquilo para proveito próprio, né? Eles se afastam. Tá ok? Quando há concentração, por que é um construto da semana toda? Porque quando há concentração, gente, o que é o concentrar? Olha para você ver. Concentrar, concentro, é ir para um centro, certo? Quando eu concentro, eu diminuo a minha capacidade de pensar, porque eu concentrei num ponto só. Eu tive um epicentro
E eu concentrei nesse centro, porque é concentrar. Então, ou seja, na concentração há um estreitamento da consciência. Tá? Na concentração há um estreitamento do campo de consciência, porque eu fico concentrado num ponto. Quando vai ter a concentração mediúnica, para ter a manifestação mediúnica, eu estreito a minha consciência nesse sentido, há um estreitamento da consciência. Beleza? Então vamos acompanhando. Quando eu estreito a minha consciência, gente, eu escolho, entre aspas, os meus pensamentos que vão estar naquele epicentro. É isso que a concentração faz. Ela seleciona os pensamentos. E como que ela seleciona esses pensamentos? O que mais vai aparecer são os pensamentos e sentimentos em mim que são mais enraizados. Então, eu concentrei, eu fiquei num epicentro de pensamento e sentimento que vão aparecer aqueles que são mais recorrentes em mim. Então, por isso que não adianta eu passar a semana inteira fofocando, descendo a lenha, a ripa no outro, e chegar na hora da reunião mediúnica e falar assim, vou concentrar e vou transcender, né? Agora, não adianta, filho, porque na hora que você faz esse estreitamento da consciência, o que emerge de você é aquilo que está mais enraizado em você. E o que está mais enraizado em você é aquilo que você mais pensa durante o seu dia a dia. É por isso que não tem jeito, tá? É por isso que é um construto essa questão do médium, do campo moral dele no momento ali da reunião mediúnica. Tem muita coisa importante para falar nesse ponto, a gente já passou das 9 horas, né? Tem muita coisa importante aqui para falar, tá, gente? Vou pegar uma que realmente eu acho que isso tem que ser interessante ser falado. Só vou citar e depois na semana que vem a gente destrincha um pouquinho mais e começa o próximo tema. Quando um médium traz muita mensagem repetitiva, é pro médium que os espíritos estão mandando a mensagem, tá? Então isso aqui a gente tem que ter essa atenção. Uma pergunta que o Kardec faz no Livro dos Médiuns, que, ó, há médiuns aos quais espontaneamente e quase constantemente são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? É pergunta do Kardec. Aí os espíritos respondem sim, tem. E esse fim é esclarecê-lo de certos defeitos. Por isso é que uns falarão continuamente do orgulho, outros da caridade. É a que só a saciedade lhes poderá abrir afinal os olhos. Olha que bacana. É que só a saciedade, a repetição, é que vai fazer com que o médium abra o olho. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho e o egoísmo e a levandade, etc. E que, de tempos em tempos, não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, e aí é que é dureza, mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprias. Então tem médium que traz comunicação de espírito que toda vez ele fala a mesma coisa. Gente, eu já repeti isso para vocês, vamos cuidar do nosso campo moral, blá, blá, blá. E toda vez ele repete a mesma coisa. É porque a mensagem é para o médium. É porque a mensagem principalmente é para o médium, não é para as pessoas que estão dando a comunicação, é principalmente para ele. Quando o médico costuma falar assim, vamos tomar, e o médium trazendo a mensagem, né? Vamos tomar cuidado com o orgulho e a vaidade, e ele repete muito isso. É porque essa mensagem é pro médium. Só que geralmente o orgulho e a vaidade dele faz ele pensar que é para o outro. Então ele joga para o outro, mas é para ele. Então é isso que o Kardec está falando aqui, tá? Isso está aqui também na página 147, eles deixam isso de uma forma bem clara aqui pra gente. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né, antes da gente terminar, é o seguinte: os espíritos superiores, eles dão as suas lições quase sempre com reserva, de modo indireto, para não tirarem o mérito daquele que sabe aproveitá-las e aplicá-las. Quando eles têm que puxar a orelha de alguém, gente, espírito superior é elegante. Eu costumo dizer isso. Espírito superior é fino, é educado. Quando ele tem que puxar a orelha de alguém, ele puxa a orelha e você nem percebe que ele está puxando a sua orelha. Porque ele é fino na forma de falar. Ele nunca endereça para alguém. Poderia sim ser um animismo, Cássia. A senhora está falando da questão do orgulho, né? Sim, também. Quando ele traz uma mensagem repetitiva, sim, pode ser questão do animismo ou pode ser do espírito querendo alertar o próprio médium. Mas sim, quando ele bate muito na mesma tecla, né? Sempre fala a mesma coisa,
A maioria das vezes é animismo. Viu, Cássia? Bem lembrado. E algum desses momentos pode ser o espírito querendo chamar a atenção do médium. Então, um espírito superior, gente, ele é fino na hora de chamar a atenção. Ele nunca endereça direto, porque ele não envergonha uma pessoa. Ele não causa constrangimento. Viu, Breno? Lembra lá da forma que eu te falei, como é que eu faço para avaliar? Né? Uma é a questão das datas, a questão do espírito se vangloriar e a forma que ele chama a atenção. Tinha esquecido dessa. A forma que um espírito chama a atenção do outro, gente, é o principal meio de eu saber diferenciar se esse espírito é superior ou não. Tá? Porque um espírito superior, ele te chama a atenção, ele te xinga, entre aspas, e você agradece para ele no final, certo? Porque ele fala de uma forma tão amorosa, tão bacana, que você compreende a mensagem. Então, ele é fino na forma de passar. Mas o orgulho, a cegueira de certas pessoas é tão grande que elas não se reconhecem no quadro que os espíritos lhe põem diante dos olhos. Né? Pior ainda, se o espírito lhe dá a entender que é delas que se trata, se em alguns momentos o espírito até vai um pouco mais além e dá a entender que aquela mensagem é para aquela pessoa, zangam-se, o médium, né? Zangam-se e os qualificam de mentiroso ao malicioso. Chamam o espírito de mentiroso ou malicioso. Basta isto para provar que o espírito tem razão. Basta isso para provar que naquela chamada de atenção o espírito tem razão. Que o médium melindra. Certo? Então, isso aqui é bacana, gente. A gente tem que ter atenção para isso. Né? Porque às vezes a gente participa de reuniões que a chamada de atenção ela é fina. Por exemplo, eu já participei de uma reunião mediúnica nossa, né? Que eu participo todos os domingos. Que no final, o espírito que vem no final e traz uma mensagem, eu tenho certeza absoluta que foi para mim. Mas foi uma chamada de atenção tão elegante, sabe? Com tanta classe, que internamente eu agradeci o espírito. Internamente eu sabia que era para mim, que estava trazendo aquela comunicação. Então aí você tem que vestir, né? Você tem que calçar a carapuça, né? Vestir a carapuça, entender que a mensagem foi para você, mudar naquele ponto e vida que segue. Né? E vida que segue. Entende? Ele nunca vai falar assim, ele nunca vai chegar na reunião e falar assim, Tiago, porque você anda fazendo muita coisa errada, Tiago. Ô, Tiago, você precisa de melhorar nesse ponto, filho. Lá no seu trabalho você precisa de parar de falar mal dos outros. Ele nunca vai falar dessa forma. Nunca. Porque ele não constrange. Espírito superior não constrange. E quando ele dá a entender que está falando de uma coisa, ele não fala no sentido pejorativo. Né? Então a gente tem que entender e diferenciar isso. Tá? Veio dessa forma, apontou o dedo, falou de alguém específico, pé atrás com a mensagem. Agora, quando ele fala, aí a gente é que tem que ter o bom senso, né? As pessoas da reunião é que tem que ter o bom senso de falar assim, opa, essa veio para mim. Deixa a carapuça, muda e vida que segue. Beleza? Tinha mais algumas coisas, tá, gente, pra gente falar nesse tema, mas hoje, como a gente juntou 2 em 1, foi assim mesmo. Semana que vem a gente fala com mais calma sobre isso, tá? Se alguma pergunta que vocês fizeram e não tiver ficado clara, pode mandar para mim no direct, que a gente conversa. Mais uma vez, o pessoal do grupo do estudo, quiser mandar pergunta para lá, o pessoal tá tímido, né? Quiser mandar pergunta por lá, pode mandar, a gente está à disposição. E é isso. Né? Agradeço, vocês não me deixar aqui falando sozinho. Valeu demais da conta. E semana que vem, nesse mesmo horário, a gente está aí, à disposição. Viu? Agradeço, viu, gente? Obrigado, Flávia. Obrigado, viu, por ter participado. Beijo para todo mundo. Boa noite, bom descanso.